Cultivo Online, capítulo 663. Entrando na escada para o céu. Olha isso, há mais de uma pessoa subindo a escada agora. O quê? Isso é possível? Achei que só uma pessoa poderia ir de cada vez. Só é permitido porque um deles os está ajudando na escada para o céu, provavelmente aquele jovem na frente. Espere, isso é realmente uma coisa? Desde quando? Eu assisto esse lugar há muitos anos, mas nunca vi tal coisa antes. Isso porque ninguém faz isso. Pode-se ajudar outras 9 pessoas a subir a escada para o céu, mas a pessoa que fizer a escalada terá o fardo das outras 9, aumentando significativamente a dificuldade de sua escalada. Céus, escalar sozinho já é difícil o suficiente. Mas essa pessoa está disposta a levar outras 4 pessoas com ele. Eu não o culpo. Olhe para as pessoas que ele está ajudando. Todas elas são belezas de tirar o fôlego que podem derrubar reinos com um mero sorriso. Eu também não as deixaria para trás. Se você tivesse que escolher entre essas belezas ou ascendentes, e só pudesse escolher uma, qual você escolheria? As belezas, claro, eu estaria disposto a ficar aqui para sempre só por uma delas, quanto mais por 4. Enquanto os espectadores se concentravam em Meishiu e nos outros, Yuan alcançou o segundo degrau com quase nenhum esforço. No entanto, no momento em que pisou no segundo degrau, sentiu a pressão que exercia sobre seu corpo subitamente dobrar de força. Mesmo que ainda não fosse suficiente para fazê-lo suar, ele estava preocupado com os passos posteriores. Cerca de 1 minuto depois, ele alcançou o terceiro degrau e, mais uma vez, a pressão sobre ele dobrou de força. Ainda é suportável, Yuan murmurou para si mesmo enquanto caminhava rapidamente para o quarto degrau. No entanto, no momento em que pisou no quarto degrau, Yuan sentiu a pressão sobre ele triplicar de força. Uau! Yuan perdeu o controle sobre sua manipulação de QI por um momento e quase perdeu a habilidade de voar. Você está bem, Yuan? Lan Yingying perguntou a ele. Sim, estou bem. Fiquei um pouco surpreso com o quanto a pressão aumentou. Ele assentiu. Mas alguns momentos depois, Yuan chegou ao quinto degrau. Mais uma vez, a pressão triplicou de força. A pressão no quinto degrau foi tão intensa que mesmo os grandes mestres espirituais comuns teriam dificuldade para andar. Mas Yuan ainda de alguma forma consegue permanecer no ar mesmo com toda essa pressão caindo sobre ele. Infelizmente, depois de chegar ao 7º andar, a intensidade da pressão ficou tão forte que até Yuan foi forçado a subir a escada com as pernas. Ao chegar ao final do 7º degrau, ele usou um pouco de sua energia espiritual para impulsionar as pernas, permitindo-lhe pular para o 8º andar. A força da pressão no 8º andar aumentou mais 3 vezes. Yuan podia sentir suas pernas tremendo levemente com a pressão que fazia parecer que ele estava carregando um grande bloco de metal nas costas. No entanto, mesmo com tanta pressão, só conseguiu fazer Yuan quebrar algumas gotas de suor. Poucos minutos depois, Yuan conquistou o 8º degrau e pisou no 9º e último degrau, onde a porta dourada estava localizada no final. Você conseguiu, Yuan. Min Liu aplaudiu apenas alguns passos atrás dele, sentindo-se um pouco culpada por fazer Yuan carregar seu fardo. Yuan fechou os olhos e respirou fundo. Assim que seus olhos se abriram novamente, ele começou a correr para a porta dourada, chocando os espectadores. Ele ainda tem tanta força sobrando? É tão surpreendente? As verdadeiras provações estão por trás daquela porta dourada. Esses 9 degraus não podem nem mesmo ser considerados a verdadeira escada para o céu. Mesmo que a escada não seja o verdadeiro desafio, você não pode subestimá-la, pois ainda elimina cerca de 90% dos desafiantes que desejam entrar na escada para o céu. Alguns momentos depois, Yuan chegou diante da porta dourada e sentiu a pressão em seu corpo desaparecer repentinamente como fumaça. Ufa, isso foi um pouco desafiador. Ele enxugou o suor da testa e respirou por um momento. Jovem mestre, os verdadeiros desafios estão atrás da porta. A voz de Feng Yuxiang ressoou em sua mente. Eu sei, ele suspirou. Está todo mundo aqui? Yuan se virou para ver Meishiu e os outros parados logo atrás dele. Ao vê-los acenar com a cabeça, Yuan voltou a olhar para as enormes portas douradas que não pareciam se mover mesmo se ele usasse toda a sua força. Como faço para abrir esta porta? Yuan perguntou. Deveria haver um espaço para o medalhão, Xiao Hua disse. Yuan olhou em volta e, com certeza, havia um buraco no meio da porta que parecia caber perfeitamente em seu medalhão. Além disso, havia outros 9 buracos circulando ao redor dele. Provavelmente são para seus medalhões. Yuan olhou para Meishiu e os outros depois de inserir seu medalhão no buraco. Depois que todos inseriram seus medalhões em uma fenda, as portas douradas de repente começaram a se abrir. Embora não se movesse muito, tinha espaço mais que suficiente para uma única pessoa entrar. No entanto, estava escuro como breu dentro das portas. Vamos, para o paraíso espiritual. Yuan foi o primeiro a se mover, entrando pelas portas douradas um momento depois. Lan Yingying imediatamente seguiu atrás de Yuan e se tornou a segunda pessoa a entrar na escada para o céu, seguida por Min Li, Shu Liuxiang e, por último, mas não menos importante, Meishiu. Assim que todos entraram, as portas douradas se fecharam atrás deles. Depois de entrar na escada para o céu, Yuan olhou em volta com seu sentido divino, já que não conseguia ver nada no escuro com seus olhos,
Mas isso também se revelou inútil. Não consigo ver nada. E vocês? Yuan perguntou aos outros atrás dele. No entanto, ninguém respondeu a ele. Meixiu, Lulu, Ying Ying, alô, Yuan se virou. Mas não havia ninguém lá. Gente, Feng Feng, Xiao Hua? Ele tentou ligar para eles novamente, pois tinha certeza de que eles haviam entrado na Stairway to Heaven com ele, mas ainda não houve resposta, quase como se eles tivessem desaparecido e ele estivesse completamente sozinho. Foi nesse momento que uma voz ressoou repentinamente neste vazio. Mestre. Era uma voz clara e infantil que ele nunca tinha ouvido antes, mas soava estranhamente nostálgica por algum motivo. Quem está aí? Ele ligou de volta. Mestre, é você mesmo? A voz respondeu e Yuan pôde ver uma luz fraca aparecer de repente à distância.